Olá pessoal, tudo bom? Esta é a aula 8, Interfaces Gráficas. Desde que começamos a programar, os nossos programas fazem interação com o usuário através de texto, normalmente nessas telas pretas, que são chamadas de console, terminal ou prompt. Como a interação é somente por texto, esse tipo de interface é uma interface textual. Só que no mundo real, o usuário costuma interagir com os programas via uma interface gráfica, ou seja, através de menus, botões, caixas de texto, janelas e outros elementos. Nesta aula, nós vamos dar os primeiros passos para aprender a desenvolver nossas próprias interfaces gráficas. Mas vejam, assim como foi estrutura de dados, assim como foi classes e até arquivos, a gente não vai se aprofundar. É realmente conhecer superficialmente, dar os primeiros passos nesse conteúdo. Há toda uma área que estuda como desenvolver boas interfaces gráficas, como melhorar a experiência do usuário usando nossos programas. Aqui a gente realmente vai ficar no básico. Nós vamos começar definindo quais são os elementos básicos de uma interface gráfica. Nessa aula nós vamos usar os termos que o PyQt utiliza, porque vai ser o framework que vamos utilizar na prática, quando chegar na parte do código. Ainda assim, praticamente tudo que vamos aprender se aplica para outros frameworks de Python, para outras linguagens de programação, ou mesmo para outros tipos de sistema, como sistemas web. Isso quer dizer que o que você aprender aqui já vai servir para a próxima vez que você for trabalhar com o desenvolvimento de interface gráfica, não importa quando nem qual tecnologia você vai estar utilizando. Para apresentar esses elementos básicos, eu vou usar a interface gráfica do Writer, que é como se fosse o Word do OpenOffice. O primeiro conceito é o de application, ou aplicação, que é o todo, é o programa como um todo. O usuário final, ele costuma pensar na interface gráfica como sendo o programa, porque é o que ele vê, né? Ele não sabe que por trás está acontecendo um monte de coisa. Então, essa ideia de aplicação ou de programa é o todo. Depois eu tenho o conceito de janela. Então, aqui eu estou vendo a janela principal do Writer. Eu sei que se eu abrir aqui alguma opção, ele vai apresentar na tela uma outra janela. Então, cada uma dessas é uma janela, é uma window. E aí, o que é que eu tenho mais aqui na janela principal? Eu tenho menus. Cada menu desse, né? Cada opção, eu sei que eu clicando, eu vou expandir para mostrar as opções. E aqui eu posso também expandir para outras coisas. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma outra janela. Então, vejam, uma única aplicação, ela pode ter dezenas de janelas, certo? Que talvez aqui chegando às centenas, no caso do Writer. Então, além dos menus, eu tenho os vários botões aqui. Esses botões mais simples são botões de apertar. Só que eu também tenho botões como esse aqui, que eu aperto e ele mostra várias opções. Esse é um combo box. Na parte principal da interface, eu tenho uma área de texto. Aqui embaixo eu tenho o slider, que é esse elemento aqui que eu consigo arrastar. Veja, nesse caso ele dá o zoom. Mas o que eu quero que fique claro é que existe uma separação entre o elemento da interface e o que ele faz, certo? Esse slide aqui poderia fazer qualquer coisa. Que o pessoal que desenvolveu essa interface decidiu que esse slider estava atrelado à função de zoom. Bom, deixa eu encontrar outros elementos aqui. Eu tenho os checkbox, que é esse botão de marcar. Posso marcar várias opções. Eu tenho esse tipo de elemento aqui que eu nem sei o nome, mas a gente sabe que ele vai selecionando aqui alguma opção, crescendo ou decrescendo. Deixa eu ver se eu encontro mais algum. Aqui eu tenho uma tabela. Eu tenho uma tabela com 4 colunas e cada coluna vai ter suas linhas com conteúdo. Aqui eu tenho um radio button. Também não sei como é que fica a tradução dele, mas a gente sabe que ou eu escolho um ou eu escolho o outro. E é basicamente isso, gente. Esses são os elementos mais básicos das interfaces gráficas que a gente está acostumado a usar. Vejam, o elemento em si e como se usa ele, a gente já está cansado de saber. O que eu estou apresentando aqui é mais sobre os nomes. Esses nomes que eu fui falando são os nomes que o PyQt vai usar e que praticamente qualquer biblioteca, qualquer área que for desenvolvimento de interface gráfica também vai usar. Ou esse mesmo nome ou um nome parecido, certo? E aqui eu tenho os nomes, né? Eu tenho application, como eu falei para vocês, é o todo, que a gente pode pensar que é o conjunto de janelas. Eu tenho uma janela e dentro de uma janela eu tenho vários widgets.
Então, os botões, botão de seleção, caixa de texto, menu, slider, várias outras coisas, são widgets que eu posso colocar na janela para criar minha interface gráfica. Eu acabei não falando do rótulo, né? O rótulo é um texto fixo na tela, ele não é editável, não é uma caixa de texto onde eu posso escrever, é um texto fixo na própria interface. Reconhecer o elemento e saber como usar, a gente já conhece, já sabe usar, porque já é usuário de interfaces gráficas há muito tempo. Quando a gente for criar nossas interfaces gráficas, a gente vai ter que decidir quais elementos vão compor a interface e vai precisar configurar esses elementos. Então a gente vai ter que mexer nas propriedades dos elementos. As propriedades é o que vão determinar qual é o conteúdo, a posição e a aparência de cada elemento daquele que está na tela. O conteúdo é o texto que está escrito no botão, ou se vai ser uma imagem em vez de um texto. Que imagem é essa? Então, eu tenho o conteúdo do elemento. Se for uma tabela, qual é o conteúdo da tabela? Se for um rótulo, qual é o texto que vai estar no rótulo? Isso é o conteúdo. Depois eu tenho uma posição. Então, onde na janela vai ficar posicionado o meu elemento? Eu posso ter uma posição absoluta ou relativa, a gente vai conversar sobre isso depois, sobre como funciona o posicionamento na tela. E, finalmente, a aparência. Eu tenho milhões de opções de configuração de aparência. Tamanho do elemento, a cor, a fonte, a cor do background, se vai ter uma moldura em volta, a largura da moldura. Então, assim, conhecer os elementos é o mínimo, certo? A gente tem que ter um conhecimento até razoável sobre as propriedades do elemento, que é para a gente conseguir configurar eles e ficar com a interface bacana. Sobre a posição. A posição de cada elemento ela é determinada por uma coordenada x e y em relação à janela. E é importante a gente entender que a origem da janela é no canto esquerdo superior, em que x é positivo para a direita e y é positivo para baixo, certo? Isso aqui não é o comum quando a gente pensa no plano cartesiano, mas esse é o padrão que é adotado pelo PyQt e por qualquer outro framework de desenvolvimento de interface, certo? Então aqui eu marquei o botão para colocar em negrito. Coloquei a coordenada dele aqui que não está certa, mas só para dar a clareza de que se aqui é 0, 0, então a direita é x 300 aqui e y 90, porque ele está 300 para a direita e 90 para baixo, certo? Então lembre-se que aqui é a origem e o y para baixo é positivo. E além desses elementos básicos que a gente já viu, outros elementos também são muito importantes. Os containers me permitem agrupar elementos que compartilham mesmas propriedades. Isso facilita muito na hora de criar uma interface coerente, tendo menos trabalho. Assim como os layouts. O layout me permite organizar a distribuição dos elementos de forma muito mais conveniente. Apesar de ser fácil de entender a ideia da posição da coordenada x e y, é muito complexo posicionar, distribuir os elementos de uma tela de maneira que fique bacana, tanto a distribuição quanto o tamanho, quando a janela tem um tamanho fixo e quando a janela tem um tamanho variável. É muito simples criar uma interface para uma janela fixa, certo? Mas se eu maximizar ela ou se eu diminuir ela, os botões, os elementos, as caixas, tudo dentro tem que se ajustar para ficar coerente e ficar fácil de usar do mesmo jeito. Então esse é um grande desafio que os layouts ajudam um pouco a resolver. Mas vejam, a gente não vai se aprofundar nisso. Na verdade, a gente não vai se aprofundar em praticamente nenhum elemento. Só que esses dois, a gente não vai ver nenhum exemplo de código. Mas já fica aqui uma recomendação forte, que se você quiser criar uma interface um pouco mais rica ou quiser se aprofundar nessa área, é essencial estudar containers e layouts. Tá, eu entendi os elementos, mas como é que eu programo a interface gráfica? Aqui, gente, tem algumas novidades. A primeira é que a gente vai utilizar o PyCharm para implementar o programa, simplesmente porque o Replit não consegue criar a interface gráfica. Então, por isso, a gente teve que abandonar o Replit, e aí eu adotei o PyCharm porque é uma ideia super popular para desenvolvimento em Python. Para evitar que esse vídeo fique muito grande, eu criei um outro ensinando como instalar o Python, como instalar um PyQt e como instalar o PyCharm. Vai estar aqui na descrição. Tá, então vamos lá para o código. Eu vou executar esse programa, a gente vai ver a tela que é criada e aí eu vou explicar o que é que está acontecendo. Mandei executar aqui.
apareceu uma janelinha. Vou arrastar ela um pouco para cá, para a gente relacionar com o código. Vê aqui o que eu estou fazendo. Aqui em cima eu tenho alguns imports. Vejam, eu importo QApplication, QMainWindow, QPushButton e QLabel, que são os elementos que eu vou precisar para criar aquela tela. Eu importo também aqui Sys, que vem de System. Isso aqui não cabe explicar nessa aula, mas basicamente eu vou passar esse atributo aqui, argv, quando eu criar uma aplicação. Então vamos lá, linha a linha. Linha 5, eu crio uma aplicação, um objeto aplicação que chamo de app. Beleza. Na linha 7, 8 e 9, eu crio uma janela, então veja, QMainWindow, e chamo ela de janela. Ela não recebe nenhum argumento, tá? Determino qual é o título da janela, determino a geometria da janela. Aqui a geometria recebe 4 argumentos. Os 2 primeiros se referem à posição da janela e os 2 últimos ao tamanho da janela. Quando eu criei, ela não estava aqui no cantinho esquerdo superior, ela estava na posição 00. E ela tem 500 pixels de largura e 300 de altura, que é o que está sendo dito aqui. Então, para mudar o tamanho da janela, ou mesmo a posição que ela é criada, eu poderia alterar essas informações. Aí vamos seguir aqui. Eu crio um rótulo, QLabel, e aí vejam que eu passo como argumento no construtor a janela. Isso aqui basicamente está dizendo que esse label ele está dentro da janela. Determino o texto do label, aqui, ó, um rótulo no meio da página. E aí, onde é que aparece esse elemento aqui? Aqui, olha, no meio da página, um rótulo no meio. Veja que esse elemento ele não tem o tamanho necessário para mostrar todo o texto. Então, já deixei esse erro aqui meio que de propósito, para a gente ter uma ideia do trabalho que dá, às vezes, configurar uma coisa boba, certo? E aí, depois de terminar o texto, eu mandei ele mover 250 unidades para a direita e 150 para baixo. Por quê, gente? Quando eu crio um elemento, ele sempre é criado na posição 00. Então, aqui é a janela, a posição 00 é aqui onde está esse botão. O botão, vejam, eu basicamente criei o botão aqui, dizendo que ele estava na janela, e escolhi o nome dele. Eu não disse qual era a posição nem o tamanho dele. Então, ele é criado no tamanho padrão, aqui no cantinho superior esquerdo. O rótulo eu criei, só que eu mandei mover 250 para a direita e 150 para baixo. Que pode não parecer, mas é exatamente o meio da tela. É porque o começo do rótulo, imagina aqui um retângulo em volta, né? O começo dele é tipo aqui onde está meu mouse, que é o meinho da janela. Então ele começa aqui e ele tem esse tamanho que pega aqui, não dá para ver exatamente o retângulo, mas ele cresce para a direita e para baixo. Depois, eu mando exibir, né? Show minha janela. Então, exiba essa janela. E eu tenho esse código que manda executar a minha aplicação. Vejam como isso aqui é tudo basicamente configuração. Cria a aplicação, cria a janela, configura aqui. Cria o rótulo, configura. Cria o botão, configura. Manda a janela ser exibida. Isso tudo estava preparando. O que realmente faz executar, o que realmente faz aparecer na tela é mandar executar a aplicação. E aí o código acaba, certo? Então, é basicamente esse código que faz aparecer essa tela que tem um botão, um rótulo. A janela tem esse título aqui, o botão com esse nome, o rótulo com esse texto. E é basicamente isso. Vocês devem ter percebido que a janela que eu criei, ela tem um botão que não faz nada. Eu cliquei e nada aconteceu. Aqui é um bom momento para explicar a diferença do que geralmente o pessoal se refere a front-end e back-end. Front-end é a parte da frente do programa. É o que a gente vê, né? É o que o usuário vê. No caso, a interface gráfica. Já o back-end é a parte de trás, que o pessoal geralmente utiliza para as funcionalidades. Então, esses termos eles são extremamente comuns, extremamente populares e basicamente tem essa ideia. Front-end é o desenvolvimento da interface gráfica e back-end é o desenvolvimento da lógica do programa, ou das funcionalidades do programa. O que a gente vai fazer agora é tentar colocar alguma lógica nesse programa, porque até então é só uma tela com botão, com rótulo que não faz nada. Para implementar a lógica do nosso programa em PyQt, a gente pode utilizar eventos
e sinais. Aqui a gente vai ter um exemplo de sinal, mas a ideia de eventos é muito parecida. Basicamente, eu tenho 3 participantes. A origem, que é quem manda o sinal ou quem gera o evento, vai ser o elemento da interface, digamos um botão. Aí eu tenho o sinal ou o evento em si, é um objeto que encapsula esse sinal que aconteceu ou esse evento que aconteceu. E por fim, eu tenho um destino, que é quem recebe o sinal ou trata o evento. É quem de fato recebe aquele sinal e vai executar a lógica que deve executar. Voltando ao PyCharm, o que é que eu modifiquei aqui? Veja, esse código aqui é basicamente o mesmo. O que eu adicionei foi essa linha aqui. O que essa linha está dizendo? Que o elemento botão, quando clicado, vai executar essa função. Então, veja, eu estou conectando esse sinal clicado do botão a uma função. Isso, gente, é realmente uma função que eu defini aqui em cima, tratar botão, olha só. Então, tratar botão está definido aqui, sem nenhum argumento. E o que é que essa função faz? Ele muda o texto do rótulo para novo texto. Então, vejam, quando começa o programa, eu configurei aqui direitinho, o rótulo vai ter esse texto inicialmente e o botão tem essa função. Quando eu apertar o botão, o texto vai mudar. Vamos executar. Então, aqui, apertei o botão, o texto modifica. É basicamente essa forma de implementar sinais. Veja como é simples. No caso, o que é que essa função pode fazer, né? O que é que essa função poderia fazer? Ó, gente, essa função pode fazer qualquer coisa. Nesse caso, eu só mudei o texto de um rótulo. Mas ela poderia manipular os outros elementos. Ela poderia, inclusive, manipular dados que estão no back-end, que não são elementos de interface. Então, imagina aqui que eu estou no dominó. Eu tenho as pedras, eu tenho as mãos, eu tenho o puxa, eu tenho o tabuleiro. Eu vou ter esses objetos aqui. Eu vou ter o tabuleiro, eu vou ter o jogador 1, jogador 2, eu vou ter o puxa. Eu posso manipular esses objetos dentro da função. Eu posso fazer virtualmente qualquer coisa. Eu posso abrir um arquivo para salvar a partida. Eu posso abrir um arquivo para carregar a partida. As possibilidades são infinitas. Gente, nos exemplos que a gente viu agora há pouco, eu criei o código daquela interface gráfica diretamente no Python, né? Codificando. Então, eu crio a aplicação, a janela, os botões, configuro a posição, o tamanho das coisas, qual o conteúdo, diretamente no código. Sendo que isso não é muito convencional, porque, além de mais trabalhoso, eu não consigo ver o resultado de imediato. Eu tenho que escrever o código, mandar executar, para então ver como é que está. Isso é muito pouco eficiente, certo? É por isso que eu trouxe para essa aula também o Qt Designer. Veja, esse programa aqui, ele é outra coisa, um outro programa, independente do PyCharm, independente de Python. É um programa para criação de interfaces gráficas. E aí, qual é a grande facilidade dele? Eu consigo ver como é que está ficando a interface e vou criando a minha interface arrastando os elementos para cá. Aqui eu já arrastei vários, ó. Arrastei botão, arrastei esse tipo de botão aqui que eu esqueci o nome qual é. Então tem uma área de texto, tem um radio button, tem um checkbox, eu tenho vários combo box aqui, diferentes. Eu tenho uma barra de progresso, tabela, uma lista, eu tenho um label, eu tenho esse meu display digital. E tudo isso que eu fui arrastando para cá, estava aqui do lado esquerdo, certo? Então é muito simples de usar. Quais são os elementos mais básicos que eu tenho aqui? Ele separa por categoria. Eu tenho os widgets de input, ou seja, que o usuário vai informar alguma coisa, como esses aqui. Quase todos aqui são de input. Como tem também os display widgets, que é para mostrar alguma coisa. Então tem o label, graphics view, eu não sei o que é exatamente. Eu tenho LCD aqui, ó, como se fosse como aquele relógio digital. A barra de progresso eu tenho aqui também, e assim vai, certo? Então eu tenho essa praticidade de arrastar para cá e fica mais fácil de ver como é que está ficando, a posição, o tamanho, eu vou configurando. Além disso, tudo que eu arrasto para cá, eu posso clicar, selecionar, e eu tenho opções avançadas aqui para ver as propriedades. Aqui em cima eu vejo
como é que está organizado hierarquicamente minha tela, minha interface. Então, olha, aqui eu tenho a janela principal, dentro dela eu tenho um menu, um status bar e o widget central. Então está aqui o menu, ó. E para criar um menu é muito simples, eu clico aqui, já tem um menu aqui, e aí eu posso adicionar mais uma opção, adicionar um separador e assim vai, é tudo muito prático aqui. Quando eu clico no elemento, eu tenho essas opções aqui com as propriedades. Eu posso editar o nome, veja, o nome do objeto. Isso aqui que a gente está criando vai virar código-fonte, vai virar código Python. Então eu já posso aqui alterar esse nome dessa caixa de texto, vai ser caixa 2. Então quando eu gerar o código, caixa 2 vai ser esse objeto aqui. Sobre o Qt Designer, o que é que eu recomendo? Que utilizem tanto para exercitar quanto para aprender, certo? É muito mais prático você ir conhecendo os elementos e como eles funcionam a partir daqui do que pesquisando na documentação os elementos e escrevendo diretamente no código e alterar para ver como é que fica. É mais fácil por aqui. Tá, e depois de criar a interface, como é que eu crio o código-fonte? Aqui, gente, você vai ter que exportar. Então, salvou o seu projeto aqui, você vem em arquivo, salvar, ele vai salvar com essa terminação .ui, certo? Escreve aqui, interface.ui. Daí, você vai no prompt do Windows, na pasta onde você salvou aquele arquivo, você vai escrever py.ui C5, o nome do arquivo UI, interface UI, maior que é tipo a setinha, a ideia de converter, e o nome do arquivo que você quer em Python, interface.py. Não apareceu nenhuma mensagem de erro, então quer dizer que deu certo. E naquela mesma pasta vai estar o arquivo interface.py com aqueles elementos que você criou. Vamos abrir para ver. Está aqui o arquivo interface.py. Então o que eu recomendo é que você inspecione esse código e pegue a parte que lhe interessa, certo? Mas dá para ver que é bem facinho. Ó, aqui eu tenho o push button, que é um botão básico, certo? Então ele é colocado no central widget, que ele criou aqui anteriormente. Aí ele coloca o tamanho, coloca qual é o nome do objeto. Está dizendo, ele cria o botão, qual é a janela que ele fica, quais são as dimensões e a posição dele, o radio button e assim vai, certo? Checkbox, uma lista, e aí que ele está adicionando elementos numa lista. Então minha recomendação é que você inspecione esse código, extraia o que lhe é conveniente e utilize diretamente no seu código. Para aproveitar 100% desse código, a gente teria que aprender algumas coisas a mais que não vai ter como aprender. E antes de finalizar, eu queria fazer algumas considerações finais. Reforçando o que eu disse anteriormente, se você quer se aprofundar no aprendizado de interfaces gráficas com PyQt ou com qualquer outro framework, recomendo que você estude containers, layouts e eventos. Isso aqui é o mínimo para você começar a trabalhar e criar interfaces um pouco mais elaboradas, de forma organizada e mais eficiente. Além disso, eu queria chamar a atenção, porque eu estava até comentando agora no final. A gente está utilizando PyQt sem herança. O exemplo que eu dei inicialmente, diretamente no código, inclusive dos sinais, né, para implementar a função do botão, aquela foi a implementação sem herança. Não é a forma mais adequada, mais eficiente de usar o PyQt, só que para usar da melhor forma, digamos, a gente teria que aprender um conceito que não aprendeu. E aí eu acho que para o que a gente quer na disciplina, que é realmente o básico da interface gráfica, dá para ficar sem, certo? A gente aqui está uma versão bem simplificada para realmente cobrir o básico e entender os conceitos gerais. Então é isso, gente. Bom trabalho nessa semana e até o encontro síncrono.